George Washington de Oliveira, gerente de um posto de gasolina no Pará, foi preso em flagrante no último sábado. Ele é acusado de planejar a explosão de uma bomba num caminhão de combustíveis nos arredores do aeroporto de Brasília. Ontem, ele foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda. Oliveira confirmou que pretendia, abre aspas, dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio, fecha aspas. Para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas mais uma vez, Silvio Navarro. Boa tarde, Paula. Boa tarde aqui para o meu irmão Augusto Nunes, para o craque Guilherme Fiuza e para a querida Ana Paula Henkel e, sobretudo, muito boa tarde a vocês. Paula, veja, esse tipo de ação é ação terrorista, é claro que sim. A Polícia Federal agiu rápido e deve ser punido no rigor da lei. Ponto. Agora, o que chama a atenção num episódio como esse, além, evidentemente, da celeridade com que foi apurado, e, mais uma vez, bato palmas, é o fato da reação, por exemplo, do futuro ministro da Justiça, em dizer que a porta dos quartéis, onde dezenas, centenas, milhares de pessoas estão ali espontaneamente acampados há 45, 50 dias, se tornou uma incubadora de terroristas, sendo que os grandes crimes de terrorismo na nossa história foram justamente cometidos pela causa que ele representa, o Partido Comunista. Ademais, fica uma grande pergunta: se é preciso legislar sobre essa questão, por que sempre a esquerda, ao longo de 6 anos, impediu a revisão da lei de antiterrorismo no Brasil? Uma lei de 2016, criada a toque de caixa, de forma relâmpago por conta da Olimpíada, mas que precisava ser revisada. E todas as vezes em que se tentou levar isso adiante, foi parado no Congresso Nacional pelo PT, pelo PCdoB e os demais satélites da esquerda, porque, segundo eles, era uma tentativa de se criminalizar movimentos como o MST, que sim, praticaram atos terroristas no passado. Então aí, dezenas de casos de fazendas produtivas que foram destruídas por esses movimentos. Então, a reação da esquerda, nesse momento, é que chama a atenção. É o terrorismo do bem e o terrorismo que não é do bem, mais uma vez. Ana, muito boa noite. Desde que aconteceu o fato no último sábado, a gente percebe que a velha imprensa, de alguma forma, tem tentado, digamos, construir uma imagem de que essa pessoa, esse cidadão, seria como se fosse uma espécie de representante de todas as pessoas que estão se manifestando, diga-se de passagem, de maneira pacífica e ordeira, em frente aos quartéis nos últimos 2 meses. O que a gente sabe que não é verdade, né? Boa noite, Paula. Boa noite, querido Silvio, aí no estúdio com a gente mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Boa noite, mestre Augusto Nunes, querido Fiuza, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu acho que o Silvio fez todas as ressalvas em relação à punição, né, de terroristas, que isso é terrorismo, punição rigorosa da lei, e aqui aplaudimos a celeridade, com certeza. Agora, quem dera se essa celeridade existisse para os movimentos e ações terroristas do MST, que invadem fazendas, propriedade particular, matam animais em gestação avançada, depredam laboratórios de estudos biológicos, depredam as próprias propriedades, as próprias casas, né, as sedes dessas fazendas, e aí não há celeridade, porque o que o MST faz, as ações do próprio MST, são ações terroristas. Então, é como o Silvio disse, é um peso e 2 medidas. Existe o terrorismo do bem. O do MST pode, isso aí pode avançar em qualquer propriedade rural, não tem problema. Principalmente, né, com aquelas propriedades que não podem se armar da maneira devida, e por isso também a histeria diante do decreto do presidente Bolsonaro recentemente, que deu a esses proprietários rurais o direito de proteger sua fazenda, suas propriedades, seus animais. Agora, tudo muito estranho, continua estranho, assim como a facada do Adélio no então candidato Jair Bolsonaro, né?
O Adélio, ele conseguiu se hospedar em vários hotéis, ele tinha 2, 3 laptops, 2 celulares, nada disso. O nome dele aparecia na entrada, ali no mesmo dia da Câmara dos Deputados. Agora, esse terrorista, né, ele é um senhor, parece que é sindicalista também, mas ele tem dinheiro para comprar explosivos caríssimos, ficar em 2, 3 hotéis ao mesmo tempo. Então, isso tudo a população precisa ter resposta em relação a isso. E a imprensa, automaticamente, a velha carcomida imprensa, já começou a gritar bolsonarista, bolsonarista. Mas, para finalizar, Paula, uma reflexão que aconteceu aqui também nos Estados Unidos, logo depois do 6 de janeiro. O 6 de janeiro aconteceu aquela invasão ao Capitólio, que não foi bem uma invasão, as portas foram abertas. No dia 20 de janeiro, Joe Biden foi a posse, né, de Joe Biden, como todo 20 de janeiro, de 4 em 4 anos. E, por causa do 6 de janeiro, o povo não pôde participar da posse do presidente, porque, imagina, né, muita segurança, terrorismo, um homem que foi eleito com 80 milhões de votos teve uma posse sem povo. Parece que a narrativa segue a mesma linha. Já começam a preparar uma posse sem povo. Um homem que foi eleito por 60 milhões de brasileiros vai subir a rampa sem povo? É isso? Boa noite, Guilherme Fiuza. Esse homem, George Washington de Oliveira, foi preso, lembrando, no último sábado, foi preso em flagrante, acusado de planejar a explosão de uma bomba num caminhão de combustíveis próximo ao aeroporto de Brasília e ontem foi transferido, então, para o complexo da Papuda. Boa noite, Paula Leal, parceira Ana Paula Henkel, craque Silvio Navarro, muito bem-vindo. Mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Eles estão montando mais uma historinha, como a gente já se acostumou a ver. Basta a gente lembrar o Luiz Roberto Barroso, ali às vésperas do 7 de setembro, dizendo que ali íamos ver o tamanho do fascismo. Eles não aguentam, eles mentem da hora que acordam, a hora que vão dormir. E eles, que eu estou dizendo, é o Supremo, é essa imprensa, é uma parte do Congresso, enfim, essa parte apodrecida da sociedade brasileira, que fica tentando inventar essa história de que a população é culpada, a população é criminosa, a população é fascista. Você tentar estigmatizar o povo é uma tarefa complicada, né? Mas eles são bastante cínicos, né? Então eles conseguem fazer isso. A gente lembra que no 7 de setembro ameaçaram, disseram que ia ter snipers no alto de prédios em Brasília. Eles ficam inventando essa história de que o povo brasileiro é perigosíssimo, né? Porque o povo brasileiro resolveu, né, impor aí, na brutalidade a democracia, como se isso fosse verdade. O povo votou numa agenda, essa agenda foi eleita, ele apoiou as mudanças dessa agenda, deu show de manifestação cívica pacífica, está dando nesse momento, com quase 2 meses na rua, contra isso. As pessoas que estão na rua estão contra isso, contra essa malandragem rasteira, não é nem sofisticada, né, de inventar que tem um inimigo, e assim vai sancionando todos os atos ditatoriais, ilegais, atropelando tudo, numa eleição suja, que eles não explicam, etc. É isso aí, mais uma historinha para tentar criar pretextos para controlar, criar pretextos para seguir uma linha autoritária, né, como já está sendo seguido, fingindo que isso aí é depuração. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, meu irmão, Silvio Navarro, meu irmão Guilherme, Ana Paula, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Bom, o maior dos terroristas da história do Brasil, acho que foi o Carlos Marighella. O Carlos Marighella é endeusado aí por todos os militantes do PT. Todos aplaudiram o filme em que ele aparece como um poeta, lutava pelo povo. O Carlos Marighella, ele se dizia terrorista. Terrorista é quem aterroriza. E num dos seus livros ele fala da beleza que há no ato de matar.
Esse está perdoado, né? Ele é de esquerda. Em tese, como lembrou a Ana, está aí o MST aterrorizando em todos os governos, né, do PT. O PT teve em Brasília, durante o governo do PT, todos. Havia em Brasília o embaixador das Farc, né, as Farc terroristas colombianas, aí a guerrilha que surgiu nos anos 50 e há pouco disse que teria desistido aí da luta armada. Então é o terrorismo do bem. É claro que todo ato terrorista tem que ser punido. Agora, não pode associar um ato isolado desses às multidões que protestaram e protestam diante dos quartéis, nem se pode associar a bolsonarismo. Isso aí é bolsonarista. O Marighella estaria votando em quem? Se é que ele admitiria eleições aqui no Brasil. É parceiro do Lula. Ele é um dos fetiches do PT. Então não pode associar assim às multidões, não se pode associar esse ato ao bolsonarismo, porque senão o Adélio, é bom lembrar que ele foi militante do PSOL, né? Ele foi do PSOL. E esse caso ainda está por ser esclarecido, como foi lembrado aqui. Então é o seguinte, terrorista, de novo, é quem aterroriza. Toda ditadura é terrorista. E o PT apoia ditaduras como as de Cuba e da Venezuela, por exemplo. Portanto, apoia quem aterroriza, apoia terrorista. Quem é parente de organizações terroristas é o PT. Sim, claro, Augusto. E só para fazer um complemento, Paula, vamos além. E o Hamas? Vamos além. E quem é signatário do Foro de São Paulo, onde tem uma narcoguerrilha como co-signatária? Enquanto vocês falavam aqui, uma breve busca na internet, quem estiver assistindo pode colocar no Google, Lei Antiterrorismo de 2016, como eu disse, foi aprovada toque de caixa no Brasil por causa da Olimpíada, por pressão internacional, porque o Brasil não tinha nenhuma legislação contra o terrorismo, mas é uma lei frouxa. E nos últimos 6 anos, diversos senadores e deputados tentaram revisar esta lei para, por exemplo, leio aqui, inserir na lei de 2016 as seguintes condutas: incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público e privado e interferir, sabotar ou danificar sistema de informática ou banco de dados. Quem votou contra? O PT. Da última vez, quem impediu? O senador Paulo Rocha, está aqui no site do Senado. É só entrar na internet que qualquer um que está assistindo a gente vai ver. Quem impede a aprovação de uma lei antiterrorismo no Brasil há 6 anos? A esquerda. Então agora, quer dizer que, nas palavras do futuro ministro Flávio Dino, que a porta de quartel é incubadora de terrorismo, o terrorismo passou a existir no Brasil desde sábado, desde domingo. Só pode ser essa a explicação. Por que o partido dele votou contra? Silvio. Diga lá, Ana. Lembrando que hoje nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que defendeu um terrorista, né? Muito bem lembrado. E todos os teus que praticaram atos terroristas entre 1968 e 75, 76, todos, com exceção dos envolvidos no atentado do Rio Centro, aquela bomba do Rio Centro, todos se filiaram ao PT. Fiuza, só para adicionar uma informação a esse assunto que nós estamos comentando, porque no depoimento de audiência e custódia que foi realizado ontem, o Jorge Washington de Oliveira, ele pediu para que fosse retirado os nomes de Jair Bolsonaro e de Lula no documento que registrou a sua prisão em flagrante. Segundo ele, a conduta se deu em protesto pelas eleições, mas ele não quis atrelar nem nome de Bolsonaro nem de Lula. Não, o TSE tem que explicar a imundície da eleição. Não adianta ficar criando tese. Não adianta ficar colocando estigma de que, olha, essas pessoas na rua são negacionistas. Aliás, esse discurso está acontecendo desde a eleição, desde a própria eleição, e não só da parte do TSE, do STF e dos
devotos aí da pilantragem que votam no Lula e fizeram essa lavagem. Outros eleitores do Bolsonaro também tinham essa conversa. Não, vamos jogar dentro das regras. Não é o momento para se contestar. Isso é choro de perdedor antecipado. Bom, não adianta. Ou você mostra, né? A gente está vendo a quantidade de documentos técnicos, né, mostrando que esse sistema brasileiro é escandaloso. Não é falho, não é inconsistente, não. Ele é escandaloso. O desvio entre urnas novas e urnas antigas é flagrante, é absurda essa eleição brasileira. Não adianta ficar mandando George Washington, né? Escolhendo o George Washington, dando texto para o George Washington dizer que está reclamando da eleição. Quem tem juízo e vergonha na cara está, sim, questionando essa eleição. Ela foi questionada tecnicamente pelo partido político do presidente da República e o TSE respondeu com ameaça e coação. Multa milionária, etc., ameaça de extinção do partido, bloqueio de fundo partidário, isso tudo é ditadura. A gente está vendo que o Congresso brasileiro realmente acabou. Não só o que existe, como o eleito. Porque se o Congresso eleito, se os parlamentares que estão chegando, ou os reeleitos, tivessem vergonha na cara, teriam parado tudo também. Como é que é essa história? Lá o presidente do TSE, que virou um comandante policial, um censor, não sei nem mais o que ele é, dizendo que o partido caminha para a extinção. Ora, o Congresso Nacional é a casa da representação direta, popular, proporcional. E o Senado é a casa do povo. Lá estão abrigados os partidos políticos. Como é que podem aceitar uma coisa dessa? Como é que podem aceitar um arreganho desse, um rosnado desse contra a democracia? Então, é lógico, todas as inconsistências, para usar a palavra simpática, né, todos os absurdos da eleição foram tecnicamente apresentados pelo PL, não logrou êxito porque essa autoridade age como bem entende, de forma prepotente e autoritária, e também o Senado Federal, né, não a presidência, evidentemente, mas uma comissão importante de fiscalização e controle, abrigou uma audiência exaustivamente didática sobre o que se passou. Estão lá todos os registros, você vai ter uma audiência enorme, audiência no YouTube para esta sessão, que é uma audiência pública, que durou quase 12 horas, com os técnicos explicando, e não tem resposta para nada, não tem imprensa falando sobre nada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então estão criando essa historinha para tentar dizer, olha, quem protesta... Estavam dizendo, o Alexandre de Moraes não ameaçava o eleitor antes da eleição? Quem tumultuar vai ser recolhido à delegacia. Isso é papo de ditadura, de republiqueta. Então não adianta, vão ficar criando aí marola, né? Só que a sociedade está aceitando. Fora os corajosos, né, que estão falando, e não boto nem uma coragem especial, é o dever de cada um, né, de cada um de nós, falar sobre isso. E os que se manifestam, eles são muitos, uma manifestação gigantesca, quase 2 meses na rua, de pessoas que não vão recuar, de pessoas que não vão deixar entregar o país na mão grande. Mas, evidentemente, tem uma complacência muito grande, né? Não só dos pilantras, não só dos que querem tomar na mão grande, como daqueles que não acomoda aqui, não vai ficar tão ruim para mim, não. Vamos tocar isso, vamos entregar para o Lula. Vamos entregar o país para o Lula. É vergonhoso.